Sem mais delongas, eu quero trazer uma palavra às famílias dessa casa, às famílias dessa igreja. E eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Primeira Samuel, no capítulo 30. Nós vamos ler do 1 ao 19. Podemos? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam cansados, exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de um amalequita, meu senhor. Me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: Você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: Jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. No versículo 18 diz assim: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Aleluia! Quero pedir que você feche seus olhos agora e fale com o seu pai. O seu pai que conhece todas as suas necessidades. O seu pai que conhece o seu coração, que conhece tudo aquilo que você precisa na sua casa, na sua família, no seu casamento. O Deus que é fonte de vida, de alegria, de paz, de provisão, está aqui nessa casa, nessa tarde chuvosa, mas tão abençoada. Fale com as suas próprias palavras ao seu Deus. Amém? Aleluia. Deus, nós te louvamos, Pai. Te bendizemos, Pai, te exaltamos bem alto, te colocamos no centro de tudo. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero colocar essa casa, Senhor, diante de Ti.
Quero colocar, Senhor, cada irmão que saiu da sua casa e se dispôs a ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra que é infalível, inerrante. A Tua palavra, Senhor, que é luz para os nossos caminhos, Senhor. Oh Deus, é a Tua palavra que nós vamos pregar nessa tarde. Nós pedimos que encontre corações abertos. Eu peço ao Senhor que me tire agora da Tua aljava, Senhor, e me lance, Senhor. Oh Deus, mas para a Tua glória, Senhor. No nome de Jesus, nós dizemos que nessa noite, muito mais que abençoados, Pai, cada um daqui sairá desafiado a viver uma vida com propósito e cheia do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Quantos dizem amém? Hoje nós vamos falar sobre, você pode pensar que essa passagem não tem muito a ver com o tema família, mas se você pensar direitinho e ler, você vai entender que essa palavra fala do resgate da família que foi separada pelo inimigo. Se você tiver um olhar atento para aquilo que nós estamos vivendo, você vai concordar comigo que Satanás, isso, claro, não é novo, mas Satanás tem investido de forma maciça nas famílias, para que, muito especialmente, haja dúvidas no que diz respeito ao propósito da família, e, para isso, ele usa de tudo quanto é estratégia. E uma das estratégias que o inimigo das nossas almas usa é trazer confusão no que diz respeito aos papéis. Nos papéis do homem, nos papéis da mulher. E a gente sabe que essa confusão, ela vai respingar, ela vai trazer também confusão nas nossas crianças, que são o futuro da nossa nação. E com isso, e com toda essa confusão, isso vai gerando uma crise de identidade. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe para que veio, ninguém sabe o propósito da família. Há uma deturpação de conceitos. E claro que, dessa forma, Satanás, se nós não estivermos atentos, ele acaba atingindo o seu objetivo, que é separar as famílias, distanciar a família do plano perfeito de Deus, do plano que Ele sonhou para nós como famílias na terra. E voltando aqui um pouco para o texto, a gente vê que Davi, ele estava chegando de uma outra guerra, estava chegando de outra missão com os seus homens. E quando ele chega ali, ele se depara com a cidade dele completamente incendiada. E pior, as mulheres, as crianças, tudo que eles pertenciam haviam sido levados cativos pelos amalequitas. E a Bíblia fala que aqueles homens levantam a sua voz e choram. E eles choram até perderem as suas forças. De forma que, quando eles se dão conta e param de chorar, eles olham para Davi e querem de Davi uma pronta resposta. E daí a gente vê quem é o líder, porque quando dá tudo errado, né? Todo mundo se volta para o líder, e aí, o que a gente vai fazer? Diz bem aí. E eles começam a dizer, Davi, nós vamos te apedrejar. E começam a colocar pressão ali sobre Davi. Mas o que eu quero trazer para nós, e no decorrer de todo esse capítulo, é justamente conversar com vocês sobre conceitos importantes e essenciais para que nós vivamos em todo o potencial o que Deus planejou para a sua família, para as famílias de Deus aqui na terra. Amém? E, coincidentemente, gente, eu não sei porquê, será que tem algum mistério, mas tudo que eu pensava era com P. E eu quero falar, então, né, essa coisa do pregador, eu quero falar sobre 5 P's. Os 5 P's essenciais para o resgate da sua família. O primeiro P, queridos, fala de presença. Repete comigo. Eu vou ficar falando aí porque está chuvoso, né, para os irmãos não ficarem assim com sono. Então, vamos lá, presença. No momento da angústia, a gente viu que Davi, ele soube fazer algo que é extremamente importante. Ele soube se voltar
para o seu Deus. Se você vê no versículo 4, diz que Davi fortaleceu-se no Senhor. E no versículo 7 diz que ele pediu ao sacerdote o colete, em algumas versões, a estola sacerdotal, para buscar de Deus a direção, o que fazer. Será que a gente deve ir? Será que a gente deve ficar? E se formos atentos, inteligentes espiritualmente, a gente vai conseguir extrair desse texto algo muito precioso. E o que isso nos ensina? Que no dia mau, nós precisamos saber a quem nos voltar. Dia mau, ele vem para todos. Pense numa coisa assim que é para todo mundo. O dia mau, o dia difícil. E eles estavam, de fato, vivendo um momento muito difícil. E no dia mau, a gente precisa se voltar. Se você está vivendo um momento difícil no seu casamento, se você não sabe a quem recorrer, eu quero te dizer, volte-se ao Senhor. Está aí uma coisa que ninguém se arrepende de se voltar para Deus. Se você recebeu um diagnóstico difícil, desfavorável na sua família, quero te dizer, volte-se ao Senhor, porque é Ele que dá a última palavra. Deus que bate o martelo. Eu gosto de contar que eu sou pediatra e quantas vezes, né, nos leitos, nas enfermarias, quantas vezes as mães chegavam para a gente e diziam assim, doutora, me fala, o que eu faço? Quanto tempo tem meu filho? Ou então, também trabalhei com adultos no Socorrão, e essas perguntas sempre chegam até nós. Me fala, o que vai acontecer? Qual é o prognóstico e tudo? Então, alguns, eu era clara e dizia assim, olha, nos livros, diz que para essa doença, essa criança ou esse adulto tem 6 meses. Mas eu sempre fazia uma ressalva, eu dizia assim, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Quem bate o martelo é Deus. Ele é o dono dos nossos dias. Ele nos dá o primeiro fôlego e Ele tira o nosso último fôlego. Deus Todo-Poderoso faz o que quer. Volte-se ao Senhor no dia mau. Se você está com algum problema financeiro, as finanças saíram do controle, eu quero te dizer, o dono do ouro e da prata, Ele pode te ajudar. Amém? Sem a presença, queridos, nada funciona, nada funciona. E nós não podemos nos acomodar. A nossa casa precisa ser um altar de adoração. Nós precisamos levantar incenso de adoração e a oração também na nossa casa. Joelhos ao chão não podem faltar. Louvor aos ouvidos não podem faltar. A Bíblia diz que na casa do justo há constante louvor. E eu quero te dizer, diga ao Espírito Santo para ministrar, será que na sua casa tem sido esse lugar? Será que você tem se voltado ao Senhor dessa forma? Saiba para quem voltar. Seja o chato, seja a chata na sua casa que vai fazer Deus lembrado. Seja aquela pessoa que vai trazer Deus para as decisões da sua casa, para as decisões do seu lar. Aquela pessoa que vai dizer, que vai lembrar, vamos orar? Quando todo mundo está ali tentando resolver o problema, você vai dizer assim, ei, vamos orar então? Ei, vamos então jejuar? Vamos falar com Deus? Vamos voltar para Deus? Então, se você é aquela que, por exemplo, aquele que seu filho não quer ir domingo para a igreja. Quantos têm filhos adolescentes aí? Ai, estou com sono, acordo cedo, a semana todinha. Você vai, aquele que vai dizer, bora, minha irmã, bora para a igreja. Querendo ou não querendo, lá na frente eles vão agradecer. Vamos embora, vai ser o chato que vai dizer, vamos embora, levanta da cama e vamos para a igreja. Você vai ser o chato, às vezes até querer fazer o papel do Espírito Santo. E aí, já leram a Bíblia? Não estou vendo ninguém lendo a Bíblia aqui nessa casa. Seja o chato. Seja a chata que faz Jesus ser lembrado. Que faz a sua casa se voltar constantemente para Deus. Amém? Eu sei que nem sempre a gente está muito bem para fazer isso. Eu sei que às vezes a gente não está bem espiritualmente falando. E como casal, às vezes, a gente está ali, a mulher está meio fria. E o marido está ali pegando fogo. Às vezes é o contrário. Mas você, mulher, por exemplo, se você
olhar o seu marido e você não vê ele de repente abrindo mais a Bíblia. Você não olha mais ele orando. Você começa a olhar aqui, perceber que ele está inventando algumas desculpas. Ele que diz assim, vamos ficar em casa assistindo um culto online? Eu não sei. Não sei se funciona. Vamos ver. Não, vamos embora assistir culto presencial mesmo. Não, acabou a pandemia. No nome de Jesus, venha para a casa do Senhor. Coisa para ele. Você lembra de onde Jesus nos resgatou? Você lembra de onde Jesus nos tirou? Queridos, não queiram voltar para o lamaçal do pecado. Não queira, no nome de Jesus. Lembre-se sempre de onde Deus te tirou. E lembre-se também de onde você estaria se não fosse o seu Deus. Então você dá logo uma chantagem. Você diz logo assim, lembra de onde nós fomos resgatados? Traga Deus para dentro da sua casa. Faça o nome do Senhor lembrado, porque a presença é essencial. Essencial. Abra comigo lá em 2 Samuel, avança só um pouquinho. 2 Samuel, no capítulo 6. Segundo Samuel, no capítulo 6, vamos ler do 9 ao 12. A Bíblia diz assim: naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram a Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Preciso falar alguma coisa mais? A presença de Deus, ela abençoa a sua família e tudo que você possui. Às vezes, gente, o marido não é cristão, a mulher não é cristão, mas às vezes só a sua decisão de se manter na presença vai fazer toda a diferença. Vai alcançar a sua família toda. Você vê que não foi só Obed-edom que foi abençoado, mas toda a sua casa. O avivamento começa em casa. Davi queria levar a arca logo para Jerusalém. Aconteceu o que aconteceu. Os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão. E depois a arca foi levada para a casa de Obed-edom. Tudo pensado e arquitetado. Primeiro, o avivamento começa em casa. Amém? O mais importante numa casa, escute o que eu vou falar, não é o pão na mesa, mas é o pão da presença. E eu vou repetir, o mais importante numa casa não é o pão na mesa, mas o pão da presença. Quando a gente casou, a gente, né, como quase todo mundo, a gente casou meio liso, né? Bem liso mesmo. Trabalhando que só, mas trabalhava, não ganhava quase nada. Eu ganhava um valor bem curto, ainda pagava um carro, não sobrava muita coisa, né? Só Jesus. Mas aí a gente casou. E eu lembro que na nossa sala não tinha nada, a não ser uns puffzinhos. Tinha uns puffzinhos lá. E aí, lembrei até de uma situação aqui, que Rodrigo comprou um quadro, Romero Brito, lembrando que a gente não tinha nada. Era um menino assim de braços abertos, lindo quadro. Mas ali, gente, foi a nossa primeira DR como casal. Meu Deus, a gente não tem nada, tu comprou um quadro desse. Mas a gente entendia, e a gente casou por isso, que sem a prosperidade, sem a provisão, a gente tinha a presença ali e a gente deu um passo de fé. E à medida que a gente deu o passo de fé, Deus foi trazendo. Olha, sentindo no meu coração de te dar aqui uma televisão, sentindo no meu coração de te dar um sofá. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, gente, como a Bíblia diz, todas as coisas vão sendo acrescentadas. A bênção do Senhor cola em você, e você vai tentar fugir dela, mas você não vai conseguir, amém? E depois, queridos, que eles buscaram a presença, eles partiram debaixo de uma palavra, porque eles entenderam o segundo P.
E o segundo P é o P de propósito. Propósito. Diz respeito ao porquê. Diz respeito ao para quê. E quando Deus criou a família, Ele criou parecida com Ele. Porque, assim como a Trindade, a família são três. É o homem, a mulher e os filhos. Então, Deus criou a família para espelhar o relacionamento que Ele tem com Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aleluia! A família foi criada para ser uma fotografia visível de um Deus invisível. Você entende esse propósito? Você entende esse para quê e esse porquê? A família foi feita para ser um farol em meio à escuridão e brilhar a luz de Jesus. Que as pessoas olhem para a nossa casa e digam, ali tem uma coisa diferente. Ali tem uma luz diferente, ali tem um farol que brilha. Esse é o propósito da família. Em Deuteronômio 6, de 5 a 9, abra comigo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e dos seus portões. A história da nação de Israel é uma história de famílias. E Deus criou famílias individuais, onde a devoção, e a gente pode ver nesse versículo, onde a devoção a Deus não tem que ser somente vivida, mas ela tem que ser transferida, passada para as próximas gerações. Esse é um propósito espetacular e claro na Bíblia das famílias. Repassar às outras gerações o amor que nós temos a Deus. Deus nos chama para amar a Ele de todo o coração e passar para os nossos filhos uma fé vibrante, não só no que diz respeito à instrução, mas no que diz respeito à vida, no que diz respeito a exemplo. Amém? Isso deve ser um legado geracional. Os nossos filhos, eles precisam ser os nossos primeiros discípulos. E esse é o propósito das famílias, amém? O terceiro P é o P da persistência. Vocês já ouviram falar a frase? Tem umas frases que ficam assim, até no meio evangélico, todo mundo fala e tudo, mas é uma verdade. Essa frase diz assim, já ouviram? Só se vive o propósito quem suporta o processo. Quantos já ouviram essa frase? Mas é verdade. A gente só suporta o processo se a gente tiver persistência. E persistência, queridos, fala muito de esforço. Não tem como a gente manter uma família sem o esforço. Se você volta lá para o texto base, 1 Samuel 30, no versículo 9, fala o quê? Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessó, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Eu entendo, quando eu leio o texto, eu entendo o cansaço dos irmãos. Entendo mesmo. Eles não estavam viajando de carro, amém? Eles já estavam vindo de outra missão, e eles andavam pra caramba. E quando eles chegaram a Ziclag, aconteceu o que aconteceu, e eles já tiveram, sem descansar, sair para outra missão. Então, eu entendo que aqueles homens eles estavam completamente cansados, mas eu quero te perguntar uma coisa. O que estava em jogo ali? O que estava em jogo? Dava para dizer que estava cansado quando o que dizia respeito ali era o resgate da sua própria família. Eu fico imaginando, gente, se eu fosse uma mulher que estivesse lá, cativa, pastora, vê se tu concorda comigo, lá
esperando o meu herói vir me resgatar. E depois que vem aquele monte de homem no horizonte, eu dizia assim, sabia que ele vinha me resgatar, eu tinha certeza, era só uma questão de tempo. E aí você vai e procura o seu amado ali, e você não encontra. E tudo dá certo, eles vão, levam os despojos e tudo. E quando você vai perguntar, cadê, gente, Rodrigo? Aí ele ficou descansando lá no Ribeiro de Bessó, porque ele estava cansado. Ele estava muito exausto. Eu quero dizer para vocês que, no que diz respeito à família, todo esforço é pouco. E tem gente que, às vezes, não quer fazer o mínimo. O mínimo. Porque não tem casamento sem a gente abrir mão de alguma coisa, das suas vontades. Não tem casamento se você não aprender a ceder. Se você não aprender a renunciar. Se você não abrir mão de estratégias. Se você não for intencional, e ser intencional diz respeito, sabe, de saber onde você quer chegar e usar de todas as estratégias para você atingir esse objetivo. Se você não lê pelo menos um livro de casamento que possa te ajudar. Amém? Se você não se aconselha com casais, nunca nem conversou com seus pastores. Pastor, está difícil aqui, a gente está precisando de ajuda. Mas não, às vezes as pessoas só vêm, a gente só olha e fala assim, gente, o que foi que aconteceu? Separou. Nem sabe que estava em crise. Não pode. É um esforço, às vezes, você marcar, né? Vamos lá e tudo, mas isso fala que você se esforça, que você está fazendo a sua parte, que você quer manter o seu casamento. Se você for conversar com pessoas mais velhas, você vai entender. E eu vi uma charge que diz muito sobre isso. Era um casal de senhores, de velhinhos, e uns jovens perguntavam, qual o segredo de vocês estarem casados já há tanto tempo? E aí eles disseram assim, é porque na nossa geração, quando algo quebra, a gente conserta e vocês jogam fora. Nós precisamos nos esforçar para o conserto. Jogar fora é muito fácil. Por isso que a gente vai ouvir, mas você parou por quê? Porque ela não cozinhava direito, ela queimava o arroz. E às vezes a gente fica assim, como aqueles homens no Ribeiro de Bessó, assistindo a nossa família ser separada de braços cruzados, sem fazer um esforço, sem um esforcinho. E o terrível saber que a taxa de divórcio entre os evangélicos se equiparou ao restante da sociedade. O que é extremamente vergonhoso. Mas é porque as pessoas não entendem o propósito, elas não entendem. Às vezes elas casam para ser feliz. Porque acham que, nossa, se eu casar, eu vou ser feliz. E o propósito da formação de uma família, eu sinto dizer, não é a felicidade. Não é. Porque só Jesus pode nos fazer felizes e completos. Só Jesus. Não é o seu cônjuge, não são os seus filhos. Você tem que ser completo em Deus. Só Ele. Esse casamento, queridos, não é brincadeira, não é para criança. Casamento não é um processo passivo em que você vai sentar e dizer assim, pronto, me faz feliz. Não, exige esforço, exige persistência. Eu caso para fazer o outro feliz. E se Deus estiver na equação, o outro também vai casar para me fazer feliz. Então, aí vai dar certo. Sem nenhum sanguessuga. É um fazendo o outro feliz. E na equação do reino de Deus, queridos, eu ganho mais quando eu reparto. Deus vem e preenche. Quanto mais você divide, quanto mais você dá de si, quanto mais você entrega, mais você ganha no reino de Deus. E com isso eu não quero dizer que é fácil, porque estar casado, nós estamos casados há 20 anos, ano que vem, né? Pronto. E eu não estou dizendo que é fácil. E eles realmente, né, quem estava no Ribeiro de Bessó estava cansado. E era uma boa justificativa, talvez, mas não tem dessa. A gente casa, a maioria de nós casa bem jovem e bem imaturo. E a gente erra pra caramba. Até a gente, né, se alinhar e acertar as coisas. Nossa, às vezes demora. Alguns demoram mais que outros. Mas você que, por exemplo, está casado há 10 anos e teve uma evolução
É um grande problema. O apóstolo Paulo diz que nós devemos caminhar de acordo com aquilo que nós já alcançamos, sem voltar para trás. É daqui para frente, de acordo com o que você já alcançou. E aí você precisa evoluir também no seu casamento. Por isso, chega de criancice na sua casa. Chega de criancice no seu casamento. Nós precisamos mudar, porque senão nós estaremos semeando o divórcio. Isso é muito sério. Se você é aquele que toda vez que vai brigar, você fala, vamos separar, você está semeando o divórcio. Se você não faz um esforcinho para agradar o seu esposo, e daqui eu sei que tem muitos discursos ideológicos que nós temos que tomar muito cuidado para a gente não cair. Mas se seu marido gosta de uma comidinha, gente, quentinha, faça. Aí você enche a boca e diz assim, eu não sei cozinhar. Nada, como se isso fosse... Não tem nem vergonha, gente. Vai no YouTube. Faz no passo a passo. Se ele gosta, vai lá e faz. E agora você, marido. Você, marido. A sua esposa, sabe, são exemplos. Eu estou dando exemplos, né? Talvez você pense que são detalhes, que não faz diferença, mas faz completa diferença na sua vida. Se você é uma mulher que fala muito, eu falo mesmo tudo que vem à minha boca, eu tenho que falar tudo. Não. Pede para Deus colocar um anjo na sua boca. Se a sua esposa gosta de você com barba, não tire a barba. E se não gostar, tire a barba. São esforços. Às vezes, para a gente, não faz muita diferença. Tiago, no capítulo 1. Vamos ler do 2 ao 4. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Eu te digo nessa noite, nessa tarde, deixa a perseverança trabalhar. Deixa a persistência trabalhar, para que você receba de forma plena o que Deus sonhou para você. Às vezes a gente não espera, sabe, para experimentar o melhor que Deus tem para nós. Eu digo para vocês que eu e meu esposo, eu sei que ele concorda, e nós estávamos conversando há pouco tempo, nós estamos vivendo a melhor fase do nosso casamento. Nem sempre foi assim. Como eu disse, a gente casa liso, imaturo, inexperiente. Depois vem um monte de criança. Você não consegue dar atenção, é tanta coisa ali. Mas, gente, um dia a promessa chega. Um dia as águas ficam mais calmas. Você consegue de novo ir para o cinema. Você consegue de novo viajar. Mas tem que deixar a perseverança trabalhar. Tem que deixar a perseverança trabalhar para experimentar o melhor de Deus. O quarto P foi no que diz respeito à prioridade. A gente viu que quem ficou no Ribeiro de Bessó priorizou a si mesmo, priorizou o seu descanso. E se você é uma pessoa egoísta, não case sem tratar isso. E se você casou sendo egoísta, deixe Deus tratar. Deixe o Espírito Santo trabalhar esse egoísmo. Porque o casamento é uma escola de altruísmo. Amém? Outra escala de prioridade, né, é o que a gente ouve muito, que em primeiro lugar deve ser Deus, em segundo lugar deve ser a nossa família, em terceiro lugar, ministério. Essa ordem ela precisa ser respeitada, enfatizada. Nós temos visto uma avalanche, infelizmente, de filhos de pastores, e não só filhos de pastores, mas filhos de líderes. E às vezes que estão ali, muito envolvidos ali na igreja. E sim, que Deus ama, são respeitados e devem ser honrados. Mas uma avalanche de filhos de pastores, tirando a própria vida, se perdendo no mundão, em depressão, com transtornos de ansiedade. E, claro, eu não estou dizendo que a culpa é total, né? A gente sabe que tem outras variáveis, mas, às vezes, a gente tem que fazer a meia-culpa
Porque quando a gente distorce essa prioridade, a nossa família começa a se tornar disfuncional. Então, por exemplo, estar com seus filhos não deve ser menos espiritual do que estar com o microfone no púlpito. Uma frase que diz que para aquele que serve a Deus, para aquele que tem Deus na sua vida, que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Você sabe, e eu vi um vídeo esses dias que você pode fazer um unicimiojo para a glória de Deus. Você faz o unicimiojo e Deus não vai olhar simplesmente o que você está fazendo de forma externa, mas Deus vai olhar para a grandiosidade do seu coração. Pode ser muito mais espiritual do que uma pessoa que está organizando uma cruzada para ganhar 100.000 almas para Jesus. Porque isso vai depender da grandeza do seu coração. Então, você, mulher que está com seus filhos, né, está com um filho pequeno em casa, que demanda tanto tempo, e eu ouço muito mulheres falando, pastora, estou em casa cuidando do meu filho, estou me sentindo um pouco espiritual, estou me sentindo fria. Entenda que aquilo ali é o momento, aquilo ali é espiritual. O ministério maternal é o momento de viver aquilo ali, viva com alegria, presentificando, trazendo Deus ali para aquele momento. Tudo é espiritual para um homem que é espiritual. E nós precisamos entender isso. Portanto, nós precisamos ser intencionais. Se sexta-feira, por exemplo, sexta-feira é o dia da família, não tem problema nenhum você usar essa estratégia. É o dia da família. Mas, pastora, se eu estiver lá jantando com meu marido, o irmão da igreja ligar assim, vem aqui agora, pastor, que senão eu vou me separar. Aí você vai aproveitar para você discipular o irmão, vai dizer assim, irmão, eu não sou Deus. Você resolve os seus abacaxi, você resolve os seus pepinos, vá orar com a sua esposa e você vai se consertar com ela. Quando eu terminar o jantar com minha esposa, eu vou lá. Já aconteceu comigo de ligarem, dizendo assim, pastora, o demônio está dizendo aqui que só vai sair quando a senhora chegar. Aí eu digo, mentiroso como sempre. É o nome de Jesus que vai fazer ele sair. Bota aí que eu vou orar aqui, mas ora também que você tem autoridade no nome de Jesus. É tudo sobre ele. Então, seja intencional. Seja intencional. Coma junto com seus filhos. E eu não estou aqui colocando algo assim que seja... Claro que existe o mundo real e ideal, e a gente tem que saber disso. Mas, pelo menos 2 vezes por semana, tenta comer junto. Tenta presentificar. Tenta ter uma escuta ativa com seus filhos, olhar nos olhos. Para eles dizerem assim, poxa, lá na igreja, papai e mamãe dão atenção para todo mundo, conversa com todo mundo, mas chega aqui... Não me ouve, não fala comigo, não olha nos meus olhos, isso é triste. Deus, família, ministério. Amém? E o último P é o P da provisão. Vocês viram, gente, que quando eles estavam ali indo, igual Abraão, sem saber para onde eles iam, aquele egípcio chegou e apontou para eles o caminho, disse assim, olha, nessa direção, bem aqui que vocês vão. Se você vive na presença, se você entende o propósito, se você escolhe perseverar e priorizar a Deus, eu quero te dizer, Deus vai te entregar a provisão. Às vezes, por meio de alguém improvável, como egípcio. Mas Ele não vai te deixar na mão. Você sabe por quê? Porque Deus ama as famílias. Deus ama as famílias. Se você viver para isso, a bênção vai colar em ti. A provisão vai vir sobre a sua vida de uma maneira sobrenatural. Talvez não no seu tempo, talvez não da maneira que você queira, mas vai vir. É só esperar e perseverar. No nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Deus falou ao seu coração. Amém? Nós precisamos nos posicionar tantas vezes, queridos. Estar posicionado fala de estar onde você deve estar e fazer o que você foi chamado para fazer.
Nós precisamos ser diferentes. E claro, todos nós passamos dificuldades, mas nós precisamos entender o real propósito e cooperar com Deus. Nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, cooperadores de Deus. E na nossa casa, não. Você tem que bater o pé e ser firme, falando, na minha casa, não. Na minha casa, o diabo não vai bagunçar. Na minha casa, o Espírito Santo reina. Na minha casa, os meus filhos são abençoados. Na minha família, nós temos uma promessa. Na minha família vai ser diferente. E não só declarar, mas se posicionar para isso. Eu creio, eu profetizo isso na sua casa. Eu profetizo isso na minha, na sua casa. Todos aqueles que se levantam para cumprir o propósito de Deus, que seja abençoado no nome de Jesus. A sua família vai viver um legado transformador. A sua família, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, pela sua decisão, por aquilo que você declarou como decreto, vão receber da bênção do Senhor sobre a sua vida. Da bênção de Deus. Aleluia. Feche seus olhos.